Olá pessoal, como eu tinha prometido para vocês, eu vou deixar agora uma correção dessas questões que ficaram da aula passada, tá bem? Então, a primeira questão é uma EDO exata, porque é o que a gente faz no primeiro passo, né? Então, nós verificamos se ela é exata. A princípio, nós levamos isso como uma pergunta. Bom, é exata? Então, nós vamos chamar essa primeira parte aqui, ó, de f de x e a segunda de f de y, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, para ver se é exata, nós vamos derivar a f de x em relação a y, tá? E vamos ver quanto vai dar. Bom, se a f de x é 2x y, então, derivando ela em relação a y, o y na derivada sai fora, vai sobrar quem? O 2x, ok? E agora, se nós derivamos a f de y em relação a x, né? Então nós vamos ter 1 mais x ao quadrado, isso vai ser igual. A derivada em relação a x do 1, que é uma constante, é zero. E a derivada do x ao quadrado, o 2 desce e o x perde 1 no expoente, fica 2x. Percebam que 0 mais 2x é 2x. Logo, esses dois resultados aqui, ó, são iguais, né? Então, quer dizer que ela é exata. Agora, para nós encontrarmos a solução dela, né? Então, para termos a solução, nós vamos seguir alguns passos, tá? Trabalhando tanto com a f de x como a f de y, essas duas funções. Então, para termos a solução, o primeiro passo é dizer que a solução é uma função x, y, né, igual a c. Já o passo 2, nós integramos uma das funções. No caso, eu vou utilizar sempre a integral da f de y. Tá? Então, eu vou dizer que f de xy, tá, que seria a nossa solução, vai ser igual à integral de f de y. Ou seja, isso aqui vai ser igual a integral de 1 mais x ao quadrado dy. Tá? Continuando aqui, nós vamos ter que é igual a integral de 1 em relação a y, vai ganhar 1y, x ao quadrado também vai ganhar 1y, então y vezes x ao quadrado, mais uma constante. Como eu estou integrando em relação a y, a minha constante vai ser em relação a x, tá? Porque é a outra função que está junto com isso. Então, isso aqui é importante manter, essa aqui, que eu digo que é a minha f de x, porque agora encontrando o c de x, eu já vou ter a minha solução dessa equação, tá? Então, essa parte aqui nós vamos usar no último passo, que é o passo 5, tá? Então, agora nós vamos para o passo 3, que é o seguinte. O passo 3, nós vamos retomar a função f de x, né? Nós vamos pegar que f de x e vamos derivar a função que nós recentemente encontramos, que é y mais y vezes x ao quadrado mais c de x, nós vamos derivar em função de x, ela, tá? Então, a nossa função f de x, pegando lá do início, a nossa função, ela era lá, ó, observando, a nossa função f de x era 2x y. 2x y. Tá? Então, agora, derivando essa aqui, essa que nós encontramos em cima, em relação a x, ó, isso aqui, se eu estou derivando em relação a x, vai ser uma constante, vai dar zero. Tá? Agora, já essa segunda aqui, ó, eu tenho uma constante, né, vezes essa função, nós vamos ter esse 2 do x desce, né, e fica 2x, y, tá? E derivando essa função aqui em relação a x, nós vamos ter, então, a derivada de cx. Tá? Logo, observando esse 2 xy e esse 2xy, nós podemos cortar. Então, nós ficamos com c de x igual a zero. Tá? Então, continuando.
quero dizer, vamos para o passo 4. Então, o passo 4 é a integração daquele c de x que nós encontramos, que era igual a zero. Então, procurando o nosso c de x, o valor dele, nós vamos ter que c de x vai ser igual à integral do c' de x dx. Tá? E quem é o c'? Então, o c' nós encontramos como sendo zero. Nós temos zero dx. Muito bem, mas a integral de dx é um número, né? Seria a integral de zero é zero, só que nós teríamos mais uma constante. Então isso aqui vai dar igual a uma constante, tá? Porque se eu derivar uma constante vai dar zero, e elas duas são inversas. Então isso aqui é o que acontece. Agora, chegando no ponto 5, que é a solução, nós dissemos que a solução f de x, y era igual a c, né? Então, a função que nós encontramos lá no item 2 está aqui, é essa função, né? Que é y mais y vezes x ao quadrado, mais c de x. Vamos colocar aqui. Então, y mais y vezes x ao quadrado mais c de x igual a uma outra constante. Então, nós vamos ter y mais y vezes x ao quadrado. O nosso c de x nós encontramos no ponto 4, ele é k igual a c. Então, essa aqui é a nossa solução dessa EDO exata. Na questão 2, então, vamos chamar essa função de f de x e essa aqui de f de y. Agora, vamos ver se é exata? Tá? Então, o que nós fazemos? Derivamos a função f de x em relação a y, que vai ser x mais seno de y. Né? Então, olha só, a derivada de x, se eu estou fazendo em relação a y, e x vai ser considerada uma constante, então vai dar zero. Tá? Agora, a derivada de seno de y em relação a ele é cosseno de y, ou seja, 0 mais cosseno de y, cosseno de y. Agora, fazendo a derivada da função y em relação a x, opa, dx, e aqui é dy, ok? Tá? A função é x vezes cosseno de y mais 2y, isso aqui vai ser igual. Então, pessoal, para derivar x vezes cosseno de y vai ser considerado uma constante, né? Porque se refere a y, e eu estou derivando em relação a x. Tá? Então, se é uma constante, ela vai acompanhar a derivada de x. Tá? A constante acompanha. Então, a derivada de x é 1, né? Cosseno de y, mais a derivada de 2y. Ora, se eu estou derivando em relação a x, 2y vai ser considerada constante, então é zero. Ou seja, 1 vezes cosseno de x, cosseno de 1 vezes cosseno de y é cosseno de y. Logo, as duas ficaram iguais, então é assim exata. Se é exata, nós vamos encontrar a solução, né? A solução seguindo aqueles passos. Solução. Tá? Primeiro passo é chamar a função xy de solução, tá? Que nós retomamos depois no ponto 5. Tá? Então, vamos à solução dela. No item 2, eu escolho uma função, tá? Quer dizer, eu pego a função f de x, y, e integro uma delas. Então, eu vou pegar f de y, eu tenho pego ela, dy. Tá? Então, a integral de f de y é x vezes o cosseno de y mais 2y, né, dy. Tá? Continuando aqui, nós temos f de x, y igual. Então, a integral de x vezes cosseno de y, vejo que eu estou trabalhando com cosseno de y. Né? Então, a integral do cosseno é o seno, né? E x seria uma constante aqui. Né? Então, a constante continua, né? Vezes o seno de y. Né?
E aqui eu vou ficar com a integral de 2y, fica 2y ao quadrado sobre 2. Tá? Um novo expoente do y também vai ter denominador que eu posso cortar. Ou seja, eu fiquei com x vezes o seno de y mais y ao quadrado, mais c de x. Tá? Ok, feito isso, né, nós vamos para o item 3. Tá? No item 3, nós vamos escrever f de x, pegamos, retomamos, e vamos derivar a função que nós encontramos acima. Tá? Vamos derivar a função f de xy, né, em relação a x. Tá? Então, nossa f de x, se nós retomamos ela, é igual a x mais seno de y. Então, x mais seno de y. Agora, derivando a função conseguida no item 2, observando lá o que nós conseguimos, ó, então derivando em relação a x aqui, ó, né? Vejam que derivando x vezes seno de y, seno de y é considerada constante, então vai ficar, e a derivada de x é 1. Então 1 vezes a constante que acompanha, né, na derivada, seno de y, né? Y ao quadrado, como eu estou derivando em relação a x, é considerado constante, então a derivada é zero, né? E a derivada em relação a x aqui, ó, dessa constante que é em relação a x, eu vou escrever dessa forma. Agora percebam que seno de x de um lado e seno de x do outro lado é possível cortar. Logo, nesse ponto 3, nós vamos ter que c' de x é igual a sobre o x, ou seja, c' de x é igual a x. Agora nós vamos para o ponto 4. Tá? Então, continuando, nós temos essa função aqui, nós vamos para o item 4, aonde nós vamos encontrar o c de x, o valor dele. Tá? Como? Integrando o c' de x. E qual era o c'? O c' era x, que nós encontramos, né, aqui no ponto 3. Então, nós temos a integral de x, né, vai ser o quê? Essa integral vai ser x ao quadrado sobre 2. Tá? Aproveitando isso agora no item 5, né? Então, no 5, nós vamos para a solução. Qual é a solução? Então, a solução é que f de xy é igual a uma constante. Né? Então, nós vamos ter aqui f de xy, nós encontramos ela no ponto aqui, é essa aqui, f de xy, no ponto 2, né? X vezes seno de y, x vezes seno de y, mais y ao quadrado, mais c de x, tudo isso é igual a c. Substituindo o c de x, vamos ter x vezes seno de y, mais y ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, igual a c. E essa é a solução, então, para essa equação diferencial exata. Tá bem? Na questão 3, nós vamos chamar essa aqui de função f de x e a segunda de f de y. E aí nós vamos fazer a pergunta, é exata? Tá? Então, para verificar se é exata a verificação, nós derivamos a f de x em relação a y. Né? Isso vai ficar como, olha só, derivando então o y ao quadrado, vai ficar 2y, ele vai perder um expoente sobre 2, menos, vejam só, o seno de x. O seno de x é uma função de x, então é considerado uma constante, porque eu estou trabalhando com a derivada de y. Então, se não tem nada a ver com y, então é uma constante, e a derivada de uma constante é zero. 2 com 2 corto, resultado y. Y menos 0, y. Agora, derivando a função y em relação a x, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x vezes y. Né? Então, fazendo a derivada de x vezes y em relação a x,
Então, a derivada y vai ser considerada uma constante, né? E a derivada do x é 1, né? 1y, ou seja, apenas y. Tá? Então, y é constante porque não tem a ver com x. Se aqui tivesse uma outra função de x, a gente teria que aplicar a derivada do produto. Tá bem? Como esses dois resultados são iguais, então é constante. Desculpa, é exata. Tá? Então, essa é uma EDO exata. Bom, e a solução? Tá? Então, solução. Seguimos os 5 passos. Né? Então, o primeiro é dizer que a função fxy é igual a c, é a solução. A segunda é escolher uma função, né? Aqui xy tem as duas, integrar a função. Eu sempre escolho a f de y, tá? Vocês podem escolher f de x e depois fazer o inverso nas trocas, tá? dy, ou seja, nós vamos ter a integral de x vezes y dy, né? Integrando isso, nós vamos ter que fx, y é igual. Então, integrando em relação a y, nós vamos ter o x, que é uma constante que repete, e y vai ganhar um expoente, um a mais, e vai virar denominador também, tá? Mais um c x, tá? Que é a constante que vai depender de x, porque como eu integrei a de y, tem a outra função também. Tá? Agora nós vamos para o ponto 3, né? Vamos para o ponto 3, é onde nós escrevemos f de x. Então, se nessa aqui eu usei f de y, agora eu uso f de x. E eu faço a derivada dessa função que eu encontrei, f de x, y, tá? Em relação a x. Tá? Então, quem é a f de x? Então, a f de x é y ao quadrado sobre 2 menos seno de x, né? Tá lá em cima, então essa é minha f de x. Copiei ela aqui. Agora eu vou derivar a função que eu encontrei lá no item 2. Então, ó, derivar em função de x. Tudo isso aqui vai ser considerado constante, né? Então a gente vai repetir. E a derivada do x, que é em relação a x que eu derivo aqui, vai ser 1, né? Então vai ficar 1 y ao quadrado sobre 2 mais esse c de x aqui, tá? Que em relação a x vai ficar c' em relação à função x, tá? Porque eu tenho duas funções, então aqui nós vamos ter da outra variável, né? Bom, como esse elemento e esse são iguais, nosso resultado ficou sendo c' de x igual a menos seno de x. Tá? Agora, integrando esse elemento aqui, nós encontramos o c de x, tá? Para substituir no último ponto. Então, nós vamos ter o item 4. Então, o item 4 é para encontrar o c de x, o valor dessa função ou desse elemento. Então, nós vamos integrar o c' de x, que foi encontrado no ponto 3. E o c' deu menos seno de x, né? De x. Ok? Dx aqui. Tá? Então, a integral do seno de x é menos cosseno de x. Como aqui é menos seno, né? Ficaria menos cosseno de x. Né? Que vai ficar mais cosseno de x. Tá? Agora, indo então para o último ponto, né? Que é o 5, que é a solução. Então, se nós temos f de xy, uma função de duas variáveis, igual a c, né? Nós vamos substituir esse f de x que nós encontramos no final do 2, aqui, tá? No final do 2, tá? E vamos substituir o c de x. Tá? Então, será igual a x vezes y ao quadrado sobre 2, mais c de x igual a c. Ou seja, x vezes y ao quadrado sobre 2, mais, quem é o c de x? Encontramos aqui, ó, integrando o c', cosseno de x igual a c. Essa é a solução dessa EDO. Tá?